Eu me lembro quando a minha filha chegou em casa e a primeira coisa que a gente pensa quando a criança está em casa é assim, e agora? Agora sou eu que vou ter que cuidar, sou eu que vou ter que saber o que tem que falar, o que tem que fazer, não é mais ninguém que está lá fora. Como eu sempre falo, a criança ela não vem com manual. Então é muito importante que a gente veja que essa fase é uma fase que a gente precisa sempre ficar próxima da criança. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar da gente também. Então é muito difícil eu falar isso para uma mãe, com certeza, que acabou de ter o filho, que assim, você precisa ter um tempo para você. É muito difícil porque é uma fase em que a mãe ela está muito próxima do bebê e ela vai o tempo todo ficar com o bebê. Mas o descanso ele é muito importante, o horário ele é muito importante. Então, o que é bom nessa fase de se fazer? Primeiro, criar no dia regras. Como regras? Regras assim, hora da mamada da criança, hora do descanso da mãe. Enquanto a criança, por exemplo, estiver dormindo, que a mãe também durma nesse mesmo horário. Para quê? Para ela conseguir que essa criança, enquanto a criança descanse, ela também descanse. Porque senão é muito normal as mães ficarem irritadas nessa época. Por quê? Porque quando a gente não dorme direito, a gente não funciona direito, a gente não resolve as coisas direito. Então é sempre importante ter isso. O apoio do pai, o apoio da mãe, o apoio é muito importante, o apoio do casal, para que o casal esteja junto. Então, como eu falei antes, desde a gravidez, é muito importante ter esse apoio. E quando for filho adotivo, também é muito importante que quando a criança chega, que a criança é pequenininha, que os dois também estejam juntos nessa jornada. Por quê? A mãe, ela precisa que, não só ela, mas que as pessoas na sua volta deem todo esse apoio. Então, o que é interessante fazer? Ter o tempo da mãe, ter o tempo quando ela vai dar mamar para a criança, quando ela for trocar a fralda da criança. Não só a mãe, mas que as outras pessoas também que estejam à sua volta também façam isso. Trocar a fralda da criança não é só a mãe, mas é o pai, é quem está junto, é quem está nesse envolvimento todo. Hoje a gente vê muito mais esse empenho, né, dos pais estarem auxiliando né, na educação, que antigamente a gente não via muito esse comprometimento, hoje a gente já vê mais. E que é muito importante, sim, os dois estarem juntos nessa jornada para que seja mais tranquila essa passagem. Outra coisa que eu acho muito importante falar é que quando a mãe vai dar um mamar para o bebê, é tão importante, nesse momento, ela olhar para o bebê, ela dar um mamar e ficar olhando assim para ele. Esse contato de olho no olho é muito importante, porque enquanto ela está olhando no olho do bebê, ela está passando muita informação, ela está passando confiança. Esse bebê, enquanto ele está mamando, ele está sendo, ao mesmo tempo que ele está no colo, ele está sentindo que aquele horário que ele está mamando, que aquela comida que chega para ele, que ele ainda não identifica como comida, mas ele identifica ainda como algo que consola, né, a dor que ele sente da fome, enquanto está nesse contato de olho a olho, ele está sentindo que aquela pessoa que está lá é uma pessoa de confiança. E ao mesmo tempo, quando a criança ela chega, né, quando é uma criança adotada e que ela vem pequenininha e que pai e mãe estão dando mamar, é a mesma condição. Quando está dando mamar, que está dando mamadeira para a criança e também está olhando no olho da criança, também está transmitindo essa segurança. A criança está sentindo que tem alguém lá, está se importando com ela. Então é muito importante essa hora da mamada ter essa troca de olhares com o bebê. Muitas vezes a gente vê, né, às vezes as mães estão dando mamar, os pais estão dando mamadeira para a criança, e estão dando mamadeira e estão olhando para os lados, não estão nem aí. A criança, presta atenção, a criança fica com o olho buscando um lugar para amparo, um lugar para a criança, para ela poder entender o que está acontecendo. Porque a criança ela vai se comunicar com o olhar, ela vai se comunicar de outras formas que não a fala. E uma dessas comunicações na hora da mamadeira é exatamente isso, é o olhar. Então, se a mãe ela faz esse sentido, se o pai, quando for dar mamadeira, olha olho no olho dessa criança, essa transmissão de amor, essa transmissão de carinho, essa transmissão de olhar, já vai fazendo também com que o seu filho, a sua filha, eles já vão sentindo desde bebezinhos
que ali eles têm sim um amparo muito grande, que ali eles vão ter uma segurança muito grande, que isso vai fazer uma grande diferença. Então mesmo para quando a criança ela chega, que ela é adotiva, os pais adotivos ficam muito preocupados, porque eu não tive essa fase, né? Quando é criança e que a criança chega, que ela é pequenininha, eles sim, na hora de estar dando uma mamadeira, faça a mesma coisa. Pai e mãe, faça a mesma coisa. Olhem para a criança, olhem para o olho. Faça com que essa ligação de vocês já se construa naquele momento. Esse olhar, essa segurança, esse voto de confiança que um tem que ter do outro. E aí é exatamente nesse momento que se começa a aprender, que se começa a entender um ser e o outro ser se constituindo como família, se constituindo e sendo cúmplices, né, de um progresso muito grande que vem aí pela vida inteira, né, na área de educar-se, de um auxiliar o outro, de amar-se. Isso é muito importante. Então, essa troca de olhar, ela é muito mais significativa do que as pessoas possam pensar. Muito mais.